Pastor Célio, mais uma vez com vocês aqui no canal ICE, no Toque da Palavra. E hoje nós queremos dividir com vocês o tema: fornicação é pecado? Fornicação é pecado? Vai lá, assiste esse vídeo até o final. Eu sei que tem muita coisa boa para você abrir a sua mente com relação a isso, principalmente naquilo que a Bíblia fala, que é a nossa área, que é aquilo que eu professo, é aquilo que eu sigo e é o meu manual e regra de fé. Mas antes, dá aquele clique aí no se inscreva-se, acompanha a gente, tem muita coisa bacana aí que a gente vai falar, que a gente vai descortinar durante esse período aí. Já tem alguns temas que está sendo muito visualizado, mas precisamos de você, precisamos que você nos acompanhe aí. Então faça a sua inscrição, vem com a gente, que a gente vai dividir bastante conhecimento aí junto dessa jornada aí, tá bom? Então vamos lá. Fornicação é pecado? O que é fornicação? Fornicação é todo ato sexual fora do casamento. Tudo aquilo que é fora do casamento, em termos de ato sexual, automaticamente a Bíblia condena. Em Gênesis 2, versículo 24, Deus dá a ordem: deixará o homem, teu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão dois e uma só carne. Isso significa que Deus já estava estabelecendo que o ato sexual era legalizado mediante o casamento. Hoje existe um discurso de libertinagem, não é liberdade, que a simples diálogo, conversar, se precaver, usar camisinha, esse ato é um ato de prevenção para uma nova gestação e assim sucessivamente. Isso é contrário à Bíblia. A Bíblia, ela é clara nesse assunto. A Bíblia, ela direciona o ato sexual para os casados. Todos os seres que fazem isso mediante o ato, principalmente fora do casamento, isso a Bíblia vem condenando em muitas passagens. Se você for pegar e ler a Bíblia, automaticamente você vai ver diversas passagens, mas eu quero citar algumas nela aqui, onde o ato de casar-se já se espera do marido. Em Cantares, principalmente 4:12, ele faz, o poeta Salomão, ele faz uma poesia com relação à sua esposa, quando ele diz: jardim fechado é tua esposa minha, manancial fechado foste selado. Ali ela já está automaticamente falando de um termo chamado virgindade. Isso é proveniente do esperar do noivo pela noiva. Mas quando a pessoa recebe a Jesus, que ele é transformado, que ele é mudado, automaticamente Deus dá a ele uma nova vida, uma nova oportunidade de ser. E muitas pessoas são transformadas e Deus dá excelente casamento a eles. Mas o grande detalhe desse período, antes deles contrair esse matrimônio, é justamente esse momento que eles vão passar sem ter a relação sexual. Eles vinham de uma vida que tinha o costume de se relacionar e agora entra no padrão de fidelidade a Deus. É fidelidade a Deus, não é fidelidade somente a nós. A Bíblia, o pastor e outros vão sempre ensinar, vão sempre falar, vão sempre mostrar a verdade, mas cabe a você, cabe à pessoa, seja homem ou seja mulher, se enquadrar naquilo que ele está professando diante de Deus, diante daquilo que o Senhor está trazendo para ele de novo. E uma das grandes palavras que ele fala é justamente a pessoa ter que se abster da relação sexual antes do casamento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 29, é o concílio dos apóstolos, é o segundo que eles fazem, eles se reúnem para dar as diretrizes de normas que eles iam ter que começar a ensinar. E assim ele fala no 15, 29, que vós abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vós guardares, pois bem irás.
Então ali os apóstolos já direcionam os ensinamentos de Cristo e passa a colocar aquilo como uma nova regra. E essa regra era que nós deveríamos nos abster da fornicação. Essa fornicação, ato de costume, principalmente daquela época, e também hoje virou uma libertinagem. Hoje que é aquele ensinamento que eu falei, aonde que já se discute, desde uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, já vem aprendendo que ele tem que se manter informado com relação aos atos sexuais. Não sou contra, nem tampouco a favor, mas automaticamente criança para mim é criança, adolescente para mim é adolescente. Então criança para mim tem que viver a sua infância e adolescente tem que viver a sua adolescência. E se nós não mostrarmos, se nós que temos a missão de fazê-lo, e nós não vamos ensinar, não vamos conseguir mostrar a eles que eles precisam se abster dessa relação antes deles mostrar que o fascínio do casamento é justamente isso, eles poderem chegar até o casamento dando a si mesmo o respeito de se guardar, de se proteger. E isso também mostra que a própria Bíblia ela vai mostrando que existe uma morte espiritual quando nós nos abstemos disso, que a pessoa ela não consegue se segurar e comete o ato e vai às vias de fato na fornicação. Em Efésios capítulo 5, versículo 5 diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, a qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ali, Paulo já está ensinando a igreja de Éfeso justamente isso, proclamando, ele afirmando, olha, presta bem atenção, o fornicador, ele não tem nenhuma herança no reino de Deus. É claro, a Bíblia ela é bem direta, ela não faz curva, ela direciona para que reconhecemos o erro. O erro é certo. Nós não podemos dizer que a Bíblia está errada. A Bíblia está mostrando diretamente que somos o quê? Rejeitados, não temos herança com relação a isso. Por isso que precisamos nos precaver. Por isso que as pessoas têm que se precaver, se moldar, tentar o máximo, diante da ajuda do Espírito Santo, se esconder, correr, fugir desse tipo de relação. Porque isso não é só a diretriz bíblica, mas também a lei implicava sobre isso, que aí levariam uma morte totalmente espiritual. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: sabemos que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores, os falsos mentirosos, para os perjuros. Esses, a lei é implacável. Então, o que eu estou tentando mostrar nesse vídeo é que a fornicação, ela é totalmente condenada pela Bíblia. Por mais que eu tenta amenizar a situação e mostrar o contrário, a Bíblia vai direto ao fato. Então, queridos, que você possa entender e compreender que uma vida com Jesus Cristo, ela te leva diretamente a uma norma de fé. E essa norma de fé é que nos fará ser herdeiro de Cristo e poder chegar um dia a proclamar a salvação de Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe, continue conosco, estamos juntos.